Olá, meus amados, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu quero vos trazer uma porção da palavra de Deus para o seu coração. Para tanto, eu quero me basear no livro ou no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 4 até o versículo 16. No versículo 4, nós lemos uma declaração do Senhor nosso Deus, falando que ordenaria aos corvos a alimentar o profeta Elias. Esse assunto é um assunto extremamente curioso. Ele envolve a vida do profeta Elias e alguns personagens que servem como coadjuvantes no ministério do profeta Elias. Verificamos que esse assunto está envolvido com um castigo de Deus para o povo de Israel por conta do pecado de Acabe, de uma apostasia praticamente generalizada, praticada pelo rei Acabe e a sua maligna esposa Jezabel. Este casal trouxe da Fenícia uma religião apóstata, uma religião maligna, uma religião idólatra, onde se adorava um elenco de divindades, sendo ela principal ou a principal divindade, o deus Baal, conhecido como o deus da fertilidade, aquele que abençoaria tudo aquilo que o povo produzia. Mas não é sobre este assunto que eu quero me ater neste momento. Eu quero falar de um assunto que tem como tema abundância em tempos de crise. É sobre este assunto que eu quero falar. Abundância em tempos de crise. Mas eu aqui estou fazendo apenas uma introdução para você entender o enredo da história. O povo de Israel entrou em total apostasia, adorando os deuses fenícios oferecidos por Jezabel e Acabe, seu esposo. Por conta disso, Deus se irritou e mandou uma seca terrível por meio do profeta Elias. É interessante que o profeta vai até o palácio de Acabe e pronuncia uma profecia de juízo, dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Chuva e orvalho. O orvalho é responsável por 25% da umidade no estado de Israel. O orvalho vem do Monte Hermon e cai na terra, molhando a terra na falta da chuva. Ele supre especialmente aquelas plantas que não precisam de muita água para sobreviver. Mas o profeta trouxe uma mensagem contundente, dizendo que não cairia chuva e nem orvalho. Isto quer dizer que os ventos iriam soprar, ao contrário, durante 3 anos. Ou seja, o orvalho de Israel vem do Monte Hermon, que está na Síria, no extremo norte de Israel. E agora o orvalho não sopraria rumo ao estado israelita, mas
em outras direções. Isso significa que o estado inteiro foi castigado por uma seca cruel. Acabe deve ter ficado estatalado perante aquela profecia de juízo pronunciada pelo profeta Elias, porque ele sabia da credibilidade deste profeta. Bom, após entregar a mensagem, o profeta saiu imediatamente da presença do rei e Deus ordenou que ele fosse até ao ribeiro de Querite, perto do Jordão, onde ali ele seria alimentado por corvos enquanto sanava sua sede com as águas do Jordão. Eu quero que você atenta para um detalhe, ainda que a crise assole no seu maior grau, Deus te sustenta, ainda que com o mínimo, com o básico, com aquilo que você necessita para sobreviver. Deus manda o profeta ir para a beira do ribeiro. Lá, certamente, ele faz uma cabana e fica ali, esperando os corvos lhe trazerem alimento. E diz o texto que, na parte da manhã, os corvos lhe traziam carne e pão. Semelhantemente, repetiam isso à noite. Ele, o profeta, fazia 2 refeições ao dia, porém, certamente, 2 refeições bem reforçadas. Carne e pão, proteína, vitamina e sais minerais, enquanto bebia das águas que corriam no ribeiro de Querite. Mas o ribeiro de Querite não é um rio perene, é um vadi, eles chamam de wadi para alguns. Isto é, um ribeiro que só jorra água no seu leito durante período de chuva. Isso significa que essa profecia aconteceu mais ou menos, esse episódio aconteceu mais ou menos lá por volta dos meses de novembro em diante, porque é o período em que está começando o inverno, ou seja, tempo de chuva no estado de Israel. Observe que Elias vai para o ribeiro e lá os corvos vieram, porque o versículo 4 diz assim: e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus diz que ordenou, ele deu ordem aos corvos para sustentar o seu servo. A questão é que, em função da seca, da escassez de água, o ribeiro secou. E certamente Elias começou a entrar em preocupação, em estado de preocupação. O ribeiro está secando. Ele começou a notar que as águas estavam minguando. Enquanto tinha água ali, tinha também corvos lhe trazendo pão e carne. Mas quando as águas se secaram de uma vez, o Senhor Deus mandou ele se levantar e ir até uma cidade, lá no norte de Israel, chamada Serepta, e disse que ali ele havia ordenado uma viúva que o alimentasse. Lá no versículo 9 diz: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei. Aqui, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, está falando ao profeta que ele já tinha feito isso. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Observe que, em primeiro lugar, Deus ordena os corvos. E agora Deus ordena
uma viúva para sustentar o seu servo. Veja como Deus atua na nossa vida. Deus não ordenou um milionário. Deus não ordenou uma pessoa rica. Deus não ordenou um fazendeiro, um comerciante. Deus ordena corvos que come carne e depois ordena uma viúva pobre, precisando de pão, necessitada. Olha como Deus trabalha na vida daqueles que lhe pertencem. Então, veja, quando ele chega na porta da cidade, porque naquele tempo as cidades eram cercadas, quando ele chega na porta da cidade, chamada Serepta, Serepta quer dizer casa de fundição ou lugar de fundição, porque ali se fundia o cobre. Isto significa que era uma região industrializada. Alguns têm dito que a cidade de Serepta era governada pelo genro de Acabe. Ninguém tem certeza absoluta disso, senão pura especulação. De qualquer forma, Deus manda o profeta para um lugar bem perto do seu arqui-inimigo, porque a Fenícia era governada pelo rei Etibaal, e por incrível que pareça, pai de Jezabel, a arqui-inimiga do profeta Elias. Isso significa que Deus protege os seus na casa do seu pior inimigo. Ou seja, Deus protegeu Moisés dentro do palácio do faraó. Deus preservou a vida do maior inimigo do faraó na casa do próprio faraó. O faraó cuidou de Moisés, aquele que haveria de tirar o povo de Israel do Egito. É assim que Deus trabalha. Com essas palavras eu quero dizer que Deus está contigo. Deus te protege, Deus te guarda, ainda que na casa, ainda que no campo, no raio de ação, nos domínios dos seus maiores inimigos. E Deus até os usa para te abençoar. Na cidade de Serepta, bem nos portões da cidade, ele encontra a viúva. Verifica que Deus disse que ordenou aos corvos para sustentar o profeta e mais tarde ordena a viúva. Essa palavra ordenei aos corvos e ordenei a uma viúva não significa que Deus falou aos corvos ou à viúva nos mesmos moldes em que falava com o profeta. Essa palavra ordenei quer dizer que Deus suscitou o desejo dos corvos e da viúva para abençoar o profeta, para sustentar o profeta. Isso aconteceu com o profeta Jonas, onde diz lá no capítulo 2 que Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas em terra. Isso quer dizer que Deus provocou no peixe a vontade de vomitar o profeta. E aqui Deus provocou nos corvos a vontade de lhe trazer pão e carne. Semelhantemente, provocou este mesmo desejo na viúva. E com você, Deus também pode fazer a mesma coisa, provocar no coração daqueles que às vezes são até seus adversários, seus inimigos, provocar no coração daqueles que num primeiro momento não desejaria te ajudar, mas se Deus provocar no coração deles esse desejo, pode ter certeza que até os seus adversários vão te abençoar, vão
te ajudar, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus da Bíblia, ele é poderoso para realizar todas estas obras. Não te esqueça que o nosso tema é abundância em tempo de crise. Pode haver abundância em tempo de crise? É possível para aqueles que servem a Deus. Para quem não serve a Deus, não existe abundância em tempo de crise. E aqui, quando eu estou falando de crise, eu estou falando de uma crise contundente, de uma crise generalizada. Porque quando a crise é terrível, os ricos ficam pobres e os pobres ficam miseráveis e, às vezes, terminam morrendo de fome. Quando a crise é grande, os ricos passam necessidades e os pobres morrem de fome. Esta mulher, ela tinha algumas qualidades que eram completamente negativas, eram completamente contrárias à situação econômica e social dela. Em primeiro lugar, era uma mulher que naquele tempo não tinha tanto valor social como tem hoje em dia. E em segundo lugar, era uma mulher estrangeira, que para o profeta Elias era um fator negativo. E em terceiro lugar, era uma mulher viúva. E pior ainda, tinha um filho órfão a quem ela tinha o dever de cuidar. E em quinto lugar, ela era muito pobre. Verifica que tudo estava depondo contra aquela mulher. Verifica que a situação em que aquela mulher estava envolvida era totalmente contrária a ela. Mas chega o homem de Deus, profeta Elias. E quando ela o vê, ela reconhece. E é dito que ele pede a ela um pouco de água. E quando ela vira as costas para ir buscar água, ele diz para ela: traga para mim também, traz para mim também um pedaço de pão, um bocado de pão. Aí ela se choca. O que é interessante neste episódio é que a fome era terrível. A fome assolava não só o Estado de Israel, como também a Fenícia, que é um país bem colado no Estado de Israel. E aquela mulher estava na porta da cidade, catando lenha para cozinhar, para assar um pão. E ao estar catando lenha, ela, com esse ato, estava se autodenunciando. O que eu quero dizer é que ela estava declarando que tinha algo em casa para comer. Isso era extremamente perigoso. Ela certamente escondia o pouco que lhe restava. O pouco que lhe restava estava, sem dúvida nenhuma, escondido, pois se alguém soubesse que ela tinha alguma coisa para comer em casa, certamente lhe assaltaria, tomaria, e se houvesse resistência, talvez até seria assassinada, pois, de acordo com a história da destruição de Jerusalém e também do cerco de Samaria, essas coisas aconteciam rotineiramente. A fome enraivecida, quando ela chega, não poupa ninguém. Os mais fortes devoram os mais fracos. Agora pensa numa mulher viúva
nesta situação. De repente, o profeta diz para ela: traga-me um pedaço de pão. Ela lamenta dizendo: vive o Senhor teu Deus, meu Senhor. Ou seja, ela jura que ela não tem nada em casa para comer, exceto um punhado de farinha na panela. Já estava na panela. O punhado de farinha já estava na panela. E um pouquinho de azeite. Ela disse que iria fazer aquilo para ela e o filho comer e depois morrer. Isso está no verso 12. O natural é comer para viver, mas a expectativa daquela mulher era comer o resto que sobrou e depois morrer. Mas o profeta garantiu a ela que se ela fizesse aquele bolo e desse um pedaço pequeno, observe que ele não é egoísta, ele pede um pedaço pequeno. Primeiramente, para ele, não iria faltar farinha na panela e nem azeite na botija. E assim ela fez em obediência ao servo de Deus. Mas ela fez isso em obediência ao servo de Deus, porque Deus já havia provocado no coração dela este desejo de fazer, que por si só jamais ela iria dar aquela comida que ela iria comer para depois morrer, dividir aquela comida com o profeta Elias, jamais. Mas o texto sagrado diz que Deus ordenou a viúva que o alimentasse, que cuidasse dele. E assim aconteceu. E verifica que ele ficou ali sendo alimentado pela viúva, morando na casa da viúva. Saltando um pouco os acontecimentos intermediários. Lembramos que após o episódio que envolveu o profeta Elias e os profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo, Jezabel, a maligna rainha, esposa de Acabe, desencadeou uma terrível perseguição contra ele a fim de matá-lo. E ele fugiu. E na sua fuga, cansado, exausto, andando no deserto, é dito que ele deitou debaixo de uma árvore. E depois foi acordado por um anjo. E o anjo, quando acordou o profeta, lhe alimentou também naquele deserto. Não havia supermercado, não havia geladeira, não havia açougue, não havia nada. Mas havia um Deus todo-poderoso que estava cuidando do seu servo. Deus começa alimentando o profeta usando corvos. Deus começa cuidando do profeta, ordenando a corvos. Depois Deus ordena a viúva e agora Deus ordena um anjo para descer da glória e alimentar o profeta. E eu lhe pergunto, será que Deus se esqueceu de você nesse período de crise em que nós estamos vivendo? Creia no Senhor, acredite nele, espere nele, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Lá no texto de Hebreus 13, versículo 5, diz o seguinte: não te deixarei nem te desampararei. Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar, Deus não se esqueceu de você. Deus está te vendo, conhece as suas necessidades muito mais do que você. Assim como ele cuidou do profeta Elias e abençoou a viúva que cuidou dele, ele pode também ordenar, sabe lá quem? Alguém para vir ao seu encontro. Neste tempo de crise, crise de emprego, crise de alimento, crise de segurança, Deus pode
te conduzir em segurança, alimentando você, alimentando sua família. Deus sempre te dará o necessário para você viver. Ele pode não te conduzir no luxo, mas também não vai te deixar no lixo, porque Ele é poderoso e sabe da necessidade dos seus. E conforme disse o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe do que precisamos, até mesmo bem antes de lhe pedir o que necessitamos. Receba esta palavra no seu coração e acredite no Deus que é Senhor dos céus e da terra e é poderoso para te sustentar em período de crise. Amém.